Olha, nós estivemos acompanhando a diplomação dos eleitos ali em Ivaiporã, e um fato que chamou a atenção é dos eleitos, porque eles são 5 municípios, né? Arapuã, Ariranha do Ivaí, né? O município de Indianópolis, que está aquela polêmica ali de cassações, Jardim Alegre, Arapuã, Ivaiporã, enfim, 5 municípios onde os prefeitos foram ali diplomados em Ivaiporã. Durante a diplomação, o que chamou a atenção foi a fala do promotor de justiça, Dr. Vitor Hugo Nicastro Onesco, porque o Ministério Público, o Poder Judiciário, promove, né, o momento da diplomação, cria ali um ambiente, um espaço para que as pessoas possam assistir, para que os familiares possam aplaudir. Só que quem aplaudiu, ou quem estava acompanhando, acabou depois ficando constrangido, porque a fala do promotor, ele deu um puxão de orelha em todo mundo, o doutor Vitor Hugo. Disse, olha, isso aqui não é momento de festa, não é momento de alegria, isso aqui é momento de sério, né, é momento de responsabilidade. E eu gostei da fala do promotor de justiça, doutor Vitor Hugo. Não sei se aquele, né, era o momento exato para fazer aquela fala, porque, né, a própria justiça é que promoveu, né, aquele ambiente festivo, até arrumou um espaço maior para que fosse feita a diplomação. Mas eu acho que todos os políticos deveriam ouvir a fala do promotor de justiça, doutor Vitor Hugo Nicastro Onesco, lá do município de Ivaiporã. Por isso nós vamos reproduzir ela agora. Ele diz que vereador, o papel de vereador não é ficar dando cesta básica, não. O papel de vereador é legislar, é criar leis, né, para que o município possa ser melhor para todos. Porque se o vereador presta favor para um, puxa alguém para a saúde, paga um medicamento, ele deveria ver por que isso está ocorrendo no município. Porque aquele medicamento não tem no posto de saúde. Então ele serve o eleitor dele e os demais eleitores. Então a cidade tem que ser para todos. Então se tem um problema, está faltando medicamentos, é um problema mais sério. É algo que precisa resolver para todos, não só para um e para outro. Então, segundo ele, vereador não é para fazer assistencialismo, é para fazer leis e é para fiscalizar o executivo. Falou também do executivo, da responsabilidade que tem o prefeito, que tem a prefeita, que tem o vice-prefeito. Então, foi mais ou menos nesse tom que o doutor Vitor Hugo fez um discurso lá em Ivaiporã. Vamos ouvir. Eu gostaria basicamente de deixar um recado para todos os eleitos, para a população que aqui está acompanhando toda essa diplomação, toda essa festa que está acontecendo hoje. Vejam bem, estão aqui vereadores e prefeitos eleitos. Percebi que a população está em festa, está todo mundo feliz, todo mundo com um sorriso aqui na orelha. No entanto, devemos, todos nós, colocar a mão na consciência e pensar que, nesse momento, e a partir de 1º de janeiro de 2013, os senhores terão uma enorme responsabilidade nas costas. Os senhores têm que ter ciência de que a administração pública não é festa. A administração pública não é brincadeira. Primeiro falo aos vereadores. Vereadores de Ariranha do Ivaí, vereadores de Indianópolis e vereadores de Jardim Alegre. Saibam, senhores, que a função assumida pelos senhores, que vai ser, na verdade, vão assumir plenamente a partir do ano que vem, mas que estão sendo diplomados hoje, a função que os senhores estão a assumir é uma função de primordial importância na nossa democracia. Vereador, saibam, senhores, não é balcão de assistência social. Vereador não é para doar cesta básica. Vereador não é para arranjar exame para quem está doente. Vereador não é para dar dinheiro para pagar conta de luz ou conta d'água. Vereador serve para legislar e fiscalizar o poder executivo no uso dos seus poderes. O vereador que não fizer isso não cumpre com o dever e com o diploma que recebeu hoje. Ou seja, se a saúde está em maus lençóis, é porque o poder legislativo não fiscaliza. A culpa não é só do prefeito, a culpa é também de cada vereador. Se existe gente
morando em moradias indignas, a culpa não é só do Poder Executivo, a culpa é também do Poder Legislativo. Portanto, senhores, a função que os senhores estão a assumir, e alguns já foram reeleitos, é uma função de primordial importância que deve ser levada em consideração a partir do ano que vem, com muita seriedade. Senhores prefeitos eleitos, digo que conversaremos muito a partir de 1º de janeiro de 2013. Saibam, senhores, que o Ministério Público está na ordem jurídica nacional basicamente para garantir a ordem democrática. E prefeitos, os senhores têm o dever de garantir a dignidade das pessoas que moram nos seus municípios. O prefeito não é o dono da cidade, todo mundo sabe disso. O prefeito está lá para servir a população. Portanto, a partir de 2013, os senhores que foram eleitos, os senhores que estão a assumir um posto do Poder Executivo, o maior posto do Poder Executivo do município dos senhores, estão com uma grande e enorme responsabilidade e vão ser cobrados disso. Espero que vão ser cobrados pelos vereadores e vão ser cobrados pelo Ministério Público. Por quê? Porque a partir do momento que nós tivermos notícia, que o Ministério Público tiver notícia de que a saúde não vai bem, e não anda bem, infelizmente, de que as nossas crianças dos municípios estão abandonadas, os prefeitos vão ser cobrados das suas responsabilidades. E para finalizar, eu gostaria de deixar claro para todos, vereadores eleitos e prefeitos eleitos, que o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. A Constituição é muito clara: os senhores são representantes do povo, e o povo tem que ter ciência disso. Por quê? Representante significa um empregado, representante significa um servo. O povo é que manda, o povo é que tem o poder, e diz isso, quem diz isso é a própria Constituição. Os senhores não terão o poder, os senhores exercerão o poder em nome do povo. Portanto, o recado que o Ministério Público do Estado do Paraná quer deixar para os senhores hoje é o seguinte: os senhores estão para exercer um ônus, basicamente um ônus, um dever de andar conforme o povo quer. Os senhores estão basicamente para atender à vontade do povo e o bem da população dos vossos municípios, e não para atender os vossos próprios bens, e não para atender os seus próprios desejos, não, mas para atender o bem da população. E com isso, eu deixo muito claro que a democracia é algo muito bonito, mas precisa ser exercida. Se a democracia não for exercida, o povo padece. E portanto, meus senhores, eu deixo meus parabéns e ao mesmo tempo eu deixo um aviso para que os senhores andem conforme a vontade do povo e não conforme a vossa vontade. Muito obrigado. Além do Dr. Vitor Hugo, nós tivemos também outros pronunciamentos. Tem o pronunciamento da juíza da comarca da cidade de Ivaiporã, que é a doutora Adriana Marques dos Santos. Veja o que ela disse. O dia de hoje expressa a materialização do direito constitucional da cidadania, exercida pela comunidade dos municípios integrantes desta comarca, no pleito realizado no dia 7 de outubro próximo passado. A partir de hoje, os senhores prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ora diplomados, bem como os suplentes eleitos, não mais representam tão somente cada qual de seus partidos políticos de origem. Representam sim a comunidade pela qual foram eleitos. Devem então observar os fins da administração pública, que se resumem num único objetivo: o bem comum da coletividade administrada. Diz o parágrafo único
do artigo 1º da Carta Magna, conforme já dito pelo Dr. Promotor, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Estão os senhores e senhoras eleitos, nesta data, assumindo o compromisso de cumprir com uma única e árdua, mas também digna missão: fazer valer a vontade do povo pela qual foram eleitos. Essa é a essência da democracia. Nossa República constitui-se, portanto, em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Portanto, senhores diplomados, é chegada a hora de esquecer as divergências políticas anteriores para a união de esforços pelo bem comum. Basta tão somente que pelos novos representantes eleitos seja dado prosseguimento ao trabalho de todos aqueles que os antecederam, melhorando e corrigindo o que for necessário, ouvindo sempre aos que lhes outorgaram procuração praticamente irrestrita para dirigir, administrar e legislar por todos nós. A justiça não se faz sozinha, bem como não é representada tão somente pelo Poder Judiciário, mas sim pela harmonia, colaboração e entendimento entre os três poderes instituídos pela Carta Magna. Ou seja, a justiça só é efetivamente materializada com a ajuda mútua dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Ao executivo, representado pelos senhores prefeitos e vice-prefeitos, cabe a administração da máquina pública com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao legislativo, representado pelos vereadores, cabe a elaboração de leis que externam a vontade e necessidade popular, bem como a fiscalização, de um modo geral e dentro de suas atribuições, dos atos emanados do Executivo. Ao Ministério Público, cabe a fiscalização da correta observância da lei, bem como da probidade dos atos administrativos, além de outras atividades outorgadas pela lei. Ao povo cabe o exercício da cidadania mediante participação e fiscalização nas reuniões das câmaras municipais, ouvindo, participando e opinando quanto aos projetos apresentados pelos vereadores, fazendo, se for o caso, as reivindicações necessárias. Em nome do Poder Judiciário, nesta comarca, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os serventuários que de qualquer forma ajudaram durante todo o processo eleitoral. Agradeço o excelente trabalho preventivo e repressivo realizado pelas polícias militar e civil, o que com certeza foi eficaz para a manutenção da ordem pública no dia da eleição. Senhores prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadores eleitos, tenham a certeza que o Poder Judiciário estará sempre à disposição para ajudá-los, no que for possível, para alcançar os projetos que venham em benefício da coletividade. Pronunciamento também do juiz de direito, o juiz Dirceu Machado Filho, ele que também falou, né, a plateia que estava acompanhando durante a diplomação dos eleitos de Ivaiporã. Estão os senhores e senhoras eleitos nesta data assumindo o compromisso de cumprir uma árdua, mas também digna missão: fazer valer a vontade do povo pelo qual foram eleitos. Essa é a essência, a meu ver, da democracia. Não se pode esquecer que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, na célebre frase do presidente Abraham Lincoln. A administração pública é alicerçada em 5 princípios básicos, dos quais o administrador jamais deve se distanciar: a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além deles, existe o princípio basilar de que o bem-estar social e o interesse ou direito de uma coletividade sempre deve se sobrepor aos interesses particulares. Estou há 8 meses exercendo minhas funções nessa comarca, mas já pude observar que ela tem enorme potencial de crescimento e evolução, devido à sua ótima localização geográfica, terra fértil e população que, além de acolhedora, é por demais trabalhadora. Basta tão somente que pelos novos representantes eleitos
seja dado prosseguimento ao trabalho de todos aqueles que os antecederam, melhorando e corrigindo o que for necessário, ouvindo sempre os que lhes outorgaram procuração praticamente que irrestrita para dirigir, administrar por todos nós o povo. Ao Poder Judiciário cabe a aplicação da lei, mas nossa tarefa não é fácil, porque nem sempre a norma esgota o direito e há direitos que estão acima desta. Compete ao juiz a aplicação da lei ao caso concreto, mediante provocação da parte interessada ou de ofício, conforme previsão legal, com a correção, em sendo justo e devido, dos atos ilegais ou arbitrários praticados por qualquer agente público. Imperioso também se faz ressaltar a importância do Ministério Público, aqui representado pelo excelentíssimo senhor Dr. Clévio Leonardo Tosatti, que de forma dedicada e efetivamente zela pela justiça nessa comarca há muitos anos, o que não foi diferente durante todo o período eleitoral. Como representante que sou do Poder Judiciário nessa comarca, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os serventuários que de qualquer forma ajudaram durante todo o processo eleitoral, com destaque especial para Fernando, Davi, Tatiana, Devanir e Soldado Malanovski. Agradeço também na pessoa do Major Francisco e delegado Algaci o excelente trabalho preventivo e repressivo realizado pelas polícias militar e civil durante todo o processo eleitoral, o que com certeza foi eficaz para a manutenção da ordem pública no dia da eleição. Os senhores prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras eleitos tenham a certeza de que o Poder Judiciário estará sempre à disposição para ajudá-los, no que for possível para alcançar os projetos que venham em benefício da coletividade. Mas, dito isto, o Poder Judiciário, por minha pessoa, ora representado, se preciso for, não irá pestanejar em aplicar as penalidades legais cabíveis aos que se desviarem de todos os princípios norteadores do direito público antes referidos. No mais, quero desejar aos eleitos uma boa sorte na condução do progresso que certamente Ivaiporã e Irapuã irão passar durante os próximos anos. Muito obrigado. E por fim, o Dr. Clévio Leonardo Tosatti, ele que também que usou da palavra, mas na verdade o que nós temos com ele aqui é um trecho de uma entrevista que ele concedeu antes da diplomação. Segundo o promotor Dr. Cleverson, né, nada era muito certo, né, porque tem ações na justiça, então muito do que ainda não havia uma certeza é daqueles que realmente serão os comandantes para administrar a cidade, ou daqueles que serão os vereadores que vão compor o poder legislativo, porque existem ações e isso não é segredo para ninguém. Mas ele acha que em 30, 60 dias tudo isso estará resolvido. Promotor de Justiça, Dr. Cleverson. Nós temos tramitando na comarca, é uma realidade, nós temos ações que questionam ainda o cargo do Executivo, ações, procedimentos, pelo menos procedimentos que questionam cargos de vereador. Nós temos contas desaprovadas que podem vir ou não a impedir lá na frente o exercício do mandato, conforme o que se interpretar dessa desaprovação. Então, chegamos, eu pelo menos em relação aos últimos anos, nós chegamos num momento em que tem algumas coisas que a gente não pode ter certeza ainda do que vai acontecer lá na frente, porque temos pendências ainda em pleno meio de dezembro, pendências para resolver, mas eu acredito que essas pendências vão ser resolvidas num raio aí de um mês. Eu acredito que está tudo resolvido aqui na comarca.